Uma vida de exercícios antropotécnica de Peter Sloterdijk, de Franz Bruzak. No seu mais recente livro, Você Tem que Mudar Sua Vida, o Peter Sloterdijk anuncia a virada antropotécnica. Partindo aí da percepção que o próprio homem geraria o homem, ele se volta imediatamente contra posições semelhantes que apontam o trabalho, a comunicação e a interação como veículos dessa autoprodução humana. Com isso, ele deixa claro que não é Marx ou Habermas que inspiram este livro de mais de 700 páginas, mas que ele, o próprio Sloterdijk, teve a ideia original. O homem se produz através de exercícios. O que é um exercício? Um exercício define qualquer operação que conserva ou melhora a qualificação do ator para realizar a mesma operação da próxima vez, seja ela declarada como exercício ou não. Sloterdijk recomenda nada menos que suspender todas as imputações do homem como trabalhador ou comunicador para traduzir a linguagem do exercício, o que conhecemos até então como manifestações como o homo faber ou o homo religioso. Com referência à religião, já podemos antecipar que esta, a partir dessa manobra epistêmica de Sloterdijk, deixa de existir, ou como ele mesmo diz, religiões não existem. Um leitor não avisado vai certamente se surpreender com o estilo argumentativo do autor, pois nos tempos do politicamente correto, que hoje também dita os hábitos da academia, é difícil encontrar outro que domina com tanta maestria a linguagem da polêmica e a astúcia da argumentação sem perder as oportunidades em que uma refinada ironia dá um tom leve às provocações pesadas. Já o título do livro engana melhor. Apresenta uma pista falsa que, depois de ter concluído a leitura, vai se revelar aí, ironicamente como o caminho certo. A expectativa era de ter adquirido um livro de autoajuda. Você tem que mudar a sua vida. Não seria um apelo típico deste gênero de publicação? Não vimos, inclusive, dos nossos professores, personal trainers e conselheiros de dietas exatamente isso? Você deve mudar. Ampliar o seu domínio bibliográfico, melhorar a sua performance física, alterar a sua alimentação, seguramente enquadram-se essas tentativas de superação na direção de um estado mental ou corporal tido como superior nesta nova concepção de Sloterdijk. Nossa vida é uma vida de exercícios. Fazemos esses exercícios porque sentimos uma tensão vertical, expressão cara ao autor. Para entender o que são tensões verticais, temos que saber que todas as culturas, inclusive suas subculturas, são edificadas a partir de diferenças norteadoras. Dessa forma, valem para culturas religiosas a diferença sagrado versus profano, para culturas aristocratas, nobre versus comum, para culturas cognitivas, conhecimento versus ignorância, para culturas militares, covarde versus valente, para culturas administrativas, subordinado versus superior, para culturas políticas, poderoso versus impotente, e assim por diante, assim adiante. Conhecemos uma argumentação semelhante em Niklas Luhmann, para quem os diversos sistemas sociais seguem um código binário que constitui sua identidade, possibilita aí sua comunicação interna e regulamenta e restringe, ao mesmo tempo, sua comunicação com o seu ambiente, segundo Luhmann. O Sloterdijk, todavia, dá um passo além, ele atribui a um dos polos um valor mais alto do que a outro. O primeiro torna-se atrativo, o segundo ganha a função de grandeza negativa a ser evitada pelos atores. Entendemos aí que a horizontalidade dos códigos binários de Luhmann se transforma assim na verticalidade de grandezas superiores e inferiores na concepção de Sloterdijk. Entre estes polos negativos e positivos surge uma dinâmica que exerce sobre o homem uma influência orientadora que é ao mesmo tempo tensa. Orientadora porque define claramente a direção a ser tomada, tensa porque exige do homem um esforço e permanentes exercícios para superar um estado dado a favor de uma superioridade ainda não alcançada. Você tem que mudar a sua vida. Assim resume Sloterdijk, apropriando-se de uma expressão de Hilke no poema Torso Arcaico de Apolo, o apelo que emana da tensão vertical. Exercitar-se exige uma postura cética necessária para garantir as energias que os permanentes esforços de se aproximar do ideal e de evitar a decadência consomem. É incompreensível que Sloterdijk tome Friedrich Nietzsche como ponto de referência
já que este, na sua genealogia da moral, apresentou a ascese como base de todas as culturas religiosas e suas condutas morais. Curiosamente, os ideais ascéticos retornam na virada do século XIX para o XX. Desta vez, não como sine qua non de uma nova religiosidade, mas, pelo contrário, como expressão da descoberta e da valorização do corpo humano. O atletismo, sob o pretexto de restauração do olimpismo da antiguidade, é ativo à seta que, fora de qualquer contexto transcendental, tenta se superar para conseguir competir com outros atletas envolvidos no mesmo projeto de autossuperação. O Sloterdijk constata que o renascimento atlético e somático possibilita e requer asceses desespiritualizadas e responde à indagação de Nietzsche no final da genealogia sobre valores que seriam capazes de orientar a vida depois do crepúsculo dos deuses. A vitalidade, entendida somaticamente e espiritualmente, é mesmo o meio que contém um desnível entre o mais e o menos. Ela tem dentro de si um movimento vertical que orienta as subidas. Ela não precisa adicionalmente atratores externos e metafísicos. Que Deus deve estar morto neste contexto não importa. Como sem Deus cada um chega somente tão longe quanto a sua forma física ou intelectual permite. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.